nesses últimos dias, nesses últimos meses, com relação a essas voltas às aulas, essas aulas virtuais. Realmente está sendo algo muito desafiador, né, para essas famílias. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho com o outro lado. Vamos conversar hoje de profissional para as famílias, né? No caso, a gente vai ter a família hoje da Mariana, a Vânia, que vai estar representando famílias do Brasil todo. Ela vai trazer algumas questões, algumas dúvidas voltadas para o processo do contexto da alfabetização, do ensino-aprendizagem em casa. E vamos aqui estar tirando dúvidas com Vânia. Ao longo do processo vamos estar também mostrando como trabalhar com crianças nesse período de quarentena. Como você, mamãe, como você, papai, pode ser um psicopedagogo de coração, entendendo um pouquinho como funciona o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Deixa eu ver se minha amiga Vânia já chegou. A gente vai aqui chamar. O som tá legal aqui, dá para ouvir bem. Pergunta a Pablo, a Marcinha, pergunta eles lá que estão organizando. Olá, Cristiane, Girleide, Lavínia. Oi, meu amor, Jane, tudo bom? Rose, Fabiola, que legal ter vocês aqui. Vamos lá, gente, vamos chegando. Quanta gente legal. Michele, oi Mi, oi Mazé, que bom ter vocês aqui na nossa live hoje. Oi Simone, boa noite meu amor. Paulinha, que legal. Hoje vamos... Oi. Você me vê aí? Não te vejo, mas estou te escutando. E aí, o pessoal está chegando agora. Oi, está conectando aqui para você, mas eu não consigo te ver, só te escutar. Tá, então eu vou sair e você pode me chamar novamente? Chamo sim. Vamos lá. Tá muito atrasada a sua fala com a imagem que aparece. Sério, que bem. E aí? Tá como se estivesse aqui conectando para mim. Tô te escutando, mas não tá abrindo. Tá, eu vou enviar uma solicitação para você. Tá então. joia. Gente, lembrando que essa nossa live de hoje ela vai estar salva, tá? No nosso canal do YouTube, no canal Lidiere Barros. Vocês podem estar revisando essa live e no nosso site, no www.educaçãoespecialpe.com.br, vocês podem estar também imprimindo algumas atividades que foram temas de algumas lives e podem estar ajudando também vocês nessa quarentena, tá? Com as crianças. Então, fiquem bem ligadinhos que todo esse material está disponível na Educação Especial. Vocês podem estar tanto assistindo às lives anteriores lá no YouTube, no Lidiere Barros, e hoje a gente vai fazer uma promoção também. A gente vai lançar aqui para vocês sobre o YouTube, para ver se a gente consegue mais de 1000 inscritos lá no YouTube, para que a gente possa estar transmitindo lives. Estamos também pensando em transmitir algumas aulas, alguns cursos que se voltam também para alguns temas da atualidade e pretendemos levar para o YouTube, onde a gente pode estender esse nosso tempo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter 1000 inscritos lá no YouTube.
Então, é uma plataforma que eu não utilizava muito, eu vivia muito aqui nessas questões de Instagram e Face, mas aí a gente está sentindo essa necessidade pelos pedidos a nível de live. Então, a gente vai lançar hoje uma campanha. Oi, Vânia! Tudo jóia, meu amor! Então, e aí, como estamos? Como foi o dia hoje de trabalho com Mariana? Bom, gente, primeiro, boa noite a todos vocês que estão aí. Tem sido dias difíceis, né? Eu acho que todas as mães estão passando por uma situação parecida com a minha, de ansiedade, de medo, mas tá indo. Eu tenho uma retaguarda muito boa, né? Isso. Vamos só explicar um pouquinho, né, Vânia, tudo isso que está acontecendo quando eu entrei, dizendo que era a grande preocupação das famílias hoje, que a gente se deparando num período de pandemia, onde a gente não tem uma ideia hoje de quando tudo isso vem a voltar, né? Quando a gente fala das questões educacionais, eu acho que vão ser as últimas etapas dentro de um contexto social a se retornar pelo próprio contexto, né, de socialização, pelo próprio contexto de aglomeração. E, em principal, o ensino fundamental 1 e educação infantil, por serem bem mais vulneráveis, né? Então, dentro dessas questões, um dos pontos que vem preocupando muito vocês da família é como lidar com o processo de ensino-aprendizagem nessa quarentena, né? E como está sendo difícil, Vânia, como eu estou recebendo mensagens dessas famílias com tantas dúvidas, tantas incertezas de como trabalhar, as aulas virtuais, as teleaulas, né? Os vídeos, muitas vezes para o público com deficiência não atende à demanda dessas crianças, né? E se volta para o ensino regular, naquela totalidade do ensino, onde eles precisam de algo mais, eles precisam de um programa diferenciado, de um projeto educacional individualizado. E como atender essa necessidade, se até no contexto de ensino regular, de forma presencial, as coisas se tornam tão distantes ainda dessa realidade inclusiva, né? E a gente se depara nesse mundo virtual, como trabalhar o virtual. E aí, por isso que eu chamo você, né, para representar um pouquinho essas mamães aflitas. Me fala um pouquinho. E aconteceu exatamente isso comigo, logo que voltaram as aulas virtuais, vamos dizer assim, começaram as aulas virtuais da Mariana através da escola. Eu senti muita dificuldade em participar das aulas virtuais, porque a Mariana ela precisa de um material adaptado. E as aulas virtuais não estava pareado com o material da Mariana, quer dizer, não tinha como. E nisso eu me senti muito angustiada, muito preocupada, porque eu me senti perdida e sem ter condições de manter a Mariana tendo aula junto com os colegas, né? Teve todo um apoio da escola, mas não tinha como parar isso, não tinha como. E aí foi onde nós conversamos, né? E aí eu vi o norte. Eu falei, peraí, eu tenho material na minha mão. Porém, era um material que eu não sabia aplicar, porque eu nunca precisei aplicar o material. Né? Quem fazia a aplicação? A professora, os pedagogos, né? os terapeutas, as pessoas que tinham acesso ao treinamento que você ofereceu, inicial, e eu não tive isso. E foi tudo muito inesperado nessa quarentena para todos nós. Então ficamos aí em torno de um mês. Eu fiquei um mês praticamente parada. Até que voltaram as aulas. E quando voltaram as aulas, eu me senti muito incapaz. É um sentimento de medo, de ser, ao mesmo tempo de ter uma riqueza de material na mão, não saber usar. E aí veio um anjo chamado Lidiane, e a avó também, que tá me dando esse apoio e me direcionando. É um caminho que eu estou pisando em ovos devagar, com medo de errar. É normal isso? Normal, normalíssimo. Não só você, como várias mãezinhas. Teve uma que me ligou desesperada, chorando. E olha que o filho já fazia mais de 2 anos de terapia. E como se deparar com toda aquela situação? E a aflição maior era
A criança estava num contexto de evolução, em todo o processo de adaptação e também dentro da parceria que a gente tem com as escolas seguiam também os materiais adaptados, isso foi de grande importância. E de repente para tudo, não existe mais aquele tempo de 4 horas na escola para aplicabilidade do material adaptado, não existe mais os terapeutas que não podem se deslocar para fazer esse atendimento, nem você para as clínicas também. E de repente se volta uma criança com todo o material e uma família que não sabe aplicar nem ensinar uma atividade. Então essas dificuldades a gente vem recebendo de inúmeras famílias. As escolas muitas vezes tentam acertar no processo da teleaula, da videoaula, mas em 90% dos casos não há uma assertividade, não há uma assertiva com relação a isso, até mesmo pelas questões da dinâmica de sala de aula ser única. Um vídeo se volta para todos da sala e não tem um vídeo diferenciado para a criança. Então como fazer? Como se deparar? Primeiro vem a questão de você conhecer e entender em que nível pedagógico o seu filho se encontra. Então isso é de grande importância. Você saber quais são as etapas de desenvolvimento do seu filho, o que o seu filho conhece da língua portuguesa, o que o seu filho conhece da matemática, para só depois disso você entender e partir desses princípios de entendimento criar algo diferenciado. Então, como eu costumo dizer, a criança com deficiência, ela apresenta dificuldades para abstrair esse conhecimento. Então, o caminho que a gente tem que traçar para essa criança, os objetivos vão ser os mesmos, mas o caminho ele vai ser um pouco mais longo, vai ser um caminho onde a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para que aquela criança desenvolva e atinja esses conteúdos. Um dos, que é o que a gente trabalha com a Mari, com várias crianças voltadas para o fechamento desse ciclo da alfabetização, que essa é a nossa meta e nosso objetivo, se volta muitas vezes para as questões de português e matemática. Então, quando a criança já apresenta um nível de idade que não fechou esse ciclo por volta dos 6, 7 anos de idade, a gente dá aquela corrida acelerando o processo e se volta para essas duas disciplinas. E as demais a gente trabalha num contexto mais de lúdico, de brincadeira, até a gente fechar esse ciclo da alfabetização. Então, o que é que acontece? Com você, a gente teve um pouquinho mais de trabalho, porque por mais que a Mariana tivesse fazendo já o acompanhamento e as aplicações há um bom tempo, a dificuldade foi em fazer você entender a dinâmica da Mariana e você se voltar para aplicar esse processo com a Mariana. E aí você teve que se... A Mariana estava bem evoluída pela escola, pelo apoio que ela teve de assessoria, porém eu não. Então, eu tive que recuar um pouco com a Mariana para eu poder pegar a forma de trabalhar, né, com a Mariana e seguir. E nesse caminho, Lidiele, o que eu me vi, eu falo que das grandes dificuldades que eu tive foi em relação à minha disciplina dentro de casa, estando dentro de casa, com as tarefas de casa, tendo que organizar o espaço apropriado para a Mariana com disciplina. Criar uma rotina para ela de estudo. Eu lembro bem quando você chorou na noite anterior, bem desesperada, Lídia, eu não vou conseguir. A primeira coisa que eu te perguntei, criamos uma rotina em casa? Não, eu vou no momento que eu tenho tempo para a Mariana. Quando me sobra o tempo, eu sento para estudar com a Mariana. Disse, não, a partir de hoje, Mariana vai ter que ter um tempo, vai ter que ter aquela rotina, ela vai ter que seguir aquela ordem, tudo que você traçar de uma rotina para ela. Ter aquele cantinho que ela possa se direcionar para ter aquele local para estudo. Isso foi um divisor de águas, né, para a vida dela. Primeiro, organizar tudo isso. E depois partir para as práticas pedagógicas, que eu acho que esse foi o grande desafio, não só seu, como de várias famílias, né? E aí, isso aí. A forma de como você aprendeu, na época, no processo de alfabetização, se voltou também pela forma tradicional do ensino, né? Então, não existia muitas questões do que a gente utiliza hoje para a área da educação especial. Então, se voltava muito para o papel, o lápis, o copiar do quadro, um caderno. Então, tudo isso se volta para um produto final, aquele PF que a gente fala tanto. E aí, deixa eu só te desafiar um pouquinho, já que as famílias estão também aqui assistindo, vamos ver se você conseguiu entender um pouquinho de como funciona esse processo de ensino-aprendizagem para o público deficiente, como a gente alcançar
de forma positiva esses objetivos que tanto a gente traz. Primeiro, existem 3 pontos principais, que são o passo a passo que a gente utiliza para poder aplicar uma dinâmica, aplicar um material e criar esses objetivos. Você consegue me dizer quais são esses 3? As 3 siglas? O que eu aprendi, né, primeiro, é que a gente precisa ter um lúdico. Isso. Né? Então, a gente precisa meio que brincar para envolver a criança, né? Trazer a criança para um lúdico mesmo, uma brincadeira. Perfeito. A gente precisa definir a estratégia. Estratégia, né? Isso, ótimo. O que nós vamos fazer, né? Quais atividades nós vamos fazer, o que nós vamos usar, qual material, como que isso vai ser feito, executar, né, essa estratégia e o produto final. Isso, o famoso PF. Que muitos dizem assim, o que é PF? É o prato feito, Lídia? Eu disse, não, é o produto final. Isso. Só que para eu chegar nisso, eu ficava muito confusa, eu não conseguia entender como que seria o lúdico, qual estratégia eu usaria e qual produto final, né? Como que eu ia executar exatamente, o que a Mariana como que ia fechar todo esse ciclo. Então foi assim, dias de muito choro, ansiedade. Eu ficava, Lidiane, extremamente ansiosa, preocupada do que eu ia fazer, né? Se eu estaria fazendo certo. E aí, as filmagens, eu sempre filmando e online com você. Aí eu me lembro que teve uma coisa que eu fiz errada, que eu tive que falar, Mariana, espera um pouquinho. Eu fui pro banheiro e chorava, mas eu chorava. Meu Deus, como que eu tô ensinando ele? Então, era algo que é um envolvimento que eu tive com essa questão da alfabetização da Mariana, que eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu posso alfabetizar minha filha, eu posso, dá para eu fazer isso em casa. Você é capaz totalmente de alfabetizar, né? E partindo... Esse ano estava perdido, que a gente ia ter uma regressão, que a Mariana estava extremamente bem e que ia se perder tudo. Então, quando eu vi que eu poderia aprender e que eu ia ter esse suporte e que eu iria conseguir executar, né, de uma forma leve, sem aquela coisa cansada, chata, e não dá para adaptar de várias formas o conteúdo. E o mais bacana é aquela coisa de sentir-se mãe na plenitude mesmo, eu estou conseguindo deixar um aprendizado riquíssimo, que vai ser libertador para minha filha lá na frente, né? Coisas que eu não acreditava um pouco tempo atrás, que era na alfabetização, porque eu não vou mentir, Lidiane, eu só recebi notícia ruim, né? A Mariana nasceu, a Mariana não vai andar, a Mariana não vai falar, a Mariana não vai... A Mariana, só coisas negativas. E eu não acreditava na alfabetização. Então, como que pode? Então, eu falava, ela vai para a escola, até um tempo que depois de muito aprender, de muito explorar, eu vi que se eu, como mãe, não acreditar na minha filha e não querer o melhor, e não ver o potencial, e não tirar isso, né, da minha cabeça, todos esses roteiros prontos, e começar a acreditar que minha filha vai aprender, você sabe que você foi uma pessoa mágica que me fez mudar essa visão. E outros tantos, né? Alex Duarte, tem muita gente, a própria escola, né? Então, assim, teve muita gente que me deu gás no sentido de, acredita que a Mariana vai sim se alfabetizar. E hoje eu tenho material riquíssimo na mão, eu tenho vocês, né, que têm conhecimento para poder me direcionar, e eu tenho a vontade. A vontade está aqui e eu quero muito aprender. E quando a gente fala muito desse lúdico, né, vamos definir um pouquinho. Quando a gente traça essas metas, seria muito fácil a gente pegar aqui um livro didático, vamos dar um exemplo aqui, vamos aprender a relação do número com a quantidade. Aprender número é muito fácil fazer a relação do nome do numeral, da simbologia, né?
contar seriando e fazer aqueles, em principal o universo autista, que entra muito também com a visão fotográfica, de ordenar números de 1 a 10, fazer todas aquelas ordenações, é também muito fácil. Mas qual é o real sentido de você aprender um numeral? É você fazer a relação com a quantidade. É você futuramente poder ir no mercado com a sua filha e você dizer, filha, pega para mim 4 laranjas, pega para mim 5 maçãs, sua filha saber quantificar. Então, a relação desse número com a quantidade é o que é a real funcionalidade, a real função desse ensino-aprendizagem. Então, como fazer a criança aprender, vamos dizer que o nosso tema hoje seria aprender a relação do número com a quantidade. Óbvio que eu não vou abrir para uma criança que ela não tenha esse conhecimento, ela apenas conhece o nome dos numerais e relaciona ao símbolo, uma quantificação até 10, a gente vai por partes. Então, qual seria esse primeiro momento? Criar materiais lúdicos. Então, essa ludicidade se volta para materiais que possa envolver, através do brincar, a relação do número com a quantidade. Aí a gente traz aqui até alguns exemplos. A gente pega aqui uma caixinha de madeira, a gente pega números móveis. Então, a gente pode apresentar esses números para a criança, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, a gente apresenta os números e a gente faz sempre aquela relação. Coloca o 1 e a criança faz a relação. Inicialmente, a gente pode trabalhar com um comando que eu acho que Dona Vânia aprendeu, que é bem legal, que ela hoje já faz com muita maestria, né? A questão do comando de receptividade e expressividade. Então, quando eu quero trabalhar a identificação do numeral através do lúdico, eu apenas apresento uma única peça, um único número. Para saber que eu vou fazer uma modulação de receptivo, eu posso colocar numa mesa e dizer, me entrega o 2, e a criança vem e me entrega esse número porque só tem ele na mesa. Me entrega o 2, faço 3 repetições e a criança me entregou. Mas, Lide, como eu vou saber que ela aprendeu e fez essa relação com esse número 2 se só tem ele? Eu coloco o próximo número. Coloco numa mesa e faço, me dá o número 2, a criança me entrega. Eu randomizo, mudo o número de lugar e faço por 3 repetições. Se a criança errar, me entregar o número 1, eu simplesmente a levo para o número 2, mostro que é o 2 e volto novamente para a matriz de 1. Então, isso aqui seria um lúdico. Então, depois que eu faço essa brincadeira do lúdico com material concreto, posso encher bexigas, colocar os números que você fez na atividade, ficou bem legal. Então, depois que eu trabalho isso, eu venho para uma estratégia. E aí é onde eu entro. O que seria essa estratégia? Aí é onde a gente entra com a estratégia, que seria materiais adaptados. Esse material pode vir de uma forma muito fácil para que a criança possa manusear. Então, ela faz essa relação, muitas vezes, com a quantidade. Coloca um cachorro e a criança vem e faz essa relação. A criança também pode grafar. E a gente pergunta que número, quanto, e a criança faz essa contagem. Isso aqui seria uma estratégia. Você vê que a coisa já vai mudando um pouquinho de perfil. E a criança vai deixando um pouquinho a brincadeira, vai entrando já no material que é parecido com o PF, que é aquelas fichas da escola, mas ainda de uma forma lúdica. E por último, viria o produto final, que aí seria as fichas, o livro didático voltado para aquelas questões do número e fazendo a relação com essa quantidade. Então, a gente pensar para o nosso público, a nossa área de educação especial, para o nosso público deficiente, se voltar para essas 3 etapas principais do lúdico, estratégia e produto final, são os 3 princípios básicos para tudo aquilo que a gente planeja ou quer que a criança aprenda. Se a gente não passar por essas etapas, com certeza, indo para um produto final, é uma coisa muito seca, é uma situação onde a gente... Justamente, muitas vezes o professor dá aula lá, ensina, e a criança tem que ter um processamento muito bom para aguentar a escuta de 45, 40 minutos, sustenta aquela informação que muitas vezes fica totalmente vaga, vem uma folha, vem uma ficha e cobra da criança o conhecimento daquilo ali através de uma ficha. É muito distante essa realidade para o nosso público, é muito distante para o processo da própria educação inclusiva. Então, essas 3 etapas são etapas principais, que seria o lúdico, a estratégia e o produto final. E isso aí
você pegou, que foi nota 10, né? Me conta, Vânia, um pouquinho da sua experiência com esse lúdico, com essa estratégia. Conta pra mim alguma coisa aí que você fez com a Mariana. Então, a Mariana, o que eu tenho sentido, como ela já fazia aplicação, né, ela já tinha aplicação, gente, das pastas na escola, a escola recebeu treinamento e a assessoria das terapeutas aqui, né, que são direcionadas por você. E eu percebi que ela estava bem, ai mãe, ela já sabia fazer, né? E eu não, na verdade é essa, eu não. E aí eu tive que recuar. E onde eu voltei? Eu faço um planejamento, né, com o lúdico, eu pego, por exemplo, essa pasta, digamos assim, que seria a estratégia, né, que a gente vai utilizar. E aí, dentro dessa estratégia, eu já faço uma brincadeira antes, né? Mariana, vamos brincar de hoje eu brinquei com ela de caixa de mercado, acho que eu mostrei algumas coisas no Instagram, né, que eu queria comprar bananas, e aí a gente montou uma brincadeira, né, onde eu ia comprar as bananas, e depois ela fez a aplicação, certo? E o caderno, que depois eu faço eu estou fazendo ela ainda no pontilhado, para ela aprender, mas assim, Géry, tem sido para mim um desafio. Não é um desafio fácil, porque dá trabalho. Muito. Dá trabalho. Dedicação exclusiva, aquele tempo tem que ser dedicado com exclusividade. Você também entender... Hoje nós ficamos 3h30, tá? E não pense em que foi cansativo. Não. Ela queria mais. Ela queria mais. Porque ali a gente percebe assim, o quanto que a criança ela tá aprendendo com a mãe. Mãe larga tudo para poder dar o melhor, né, pro seu filho. Então o que eu fiz? Eu separei o horário da tarde, que é o horário que melhor as coisas funcionam para mim, né? Não adianta eu pensar só na Mariana nesse momento, eu tenho que pensar em mim também, organizar a casa para a tarde eu estar dedicada a isso. Então o que eu faço? Eu fico das 2 às 4, das 2 às 5 com a Mariana. E nesse meio tempo eu faço matemática, eu faço português, certo? Tem a parte também da concentração. Eu já estou conseguindo englobar isso no lúdico, né? E você vê como essa parte é importante, né? Da memória atentiva, da sustentação, porque isso melhora muito a questão processual, a velocidade de processamento dela nas informações, a leitura flui muito melhor, né? Quando você trabalha a parte de concentração. E agora que eu estou conseguindo ter uma visão, repito, estou muito crua ainda, tenho muito que aprender, mas está sendo divertido, está sendo prazeroso, está sendo algo que eu estou me redescobrindo, é algo, gente, por isso que você sempre fala que é psicopedagoga, né, de coração mesmo, porque essa arte de educar, ela é muito difícil, porque ela dá trabalho. Dá muito. E nem todo mundo quer ter o trabalho, né, nem todo mundo quer pôr a mão na massa, e eu estou sentindo isso hoje. A Carol, ela fez até um comentário, ela olhou, ela falou, nossa, mãe, como você tá melhor? Isso! E a gente comentou isso hoje, né? Você tá muito melhor do que semana passada. A Carol me fez hoje e falou, nossa, amigo, você tá melhor. Então, assim, a gente vê que tá uma coisa ligada à outra. Eu já tô conseguindo ver essa questão de colocar a concentração no lúdico, dar os comandos para Mariana, incluir os numerais. A Mariana, ela é muito dedicada, ela consegue se concentrar. Então, é óbvio, né, Lídia, que cada criança tem as suas dificuldades, as suas limitações. A Mariana tem muitas, mas eu estou conseguindo entender um pouquinho desse universo de vocês. E eu fico cada vez mais fã desse trabalho que vocês, psicopedagogos, né, educadores fazem, porque, gente, é um trabalho que exige muita dedicação, muito trabalho, muito amor. E você que é mãe que está aí em casa, né, às vezes, independente do filho ter limitação ou não, às vezes deixa um pouquinho de lado os afazeres do lar e não
um dos grandes pontos, né, que gerou muita preocupação aqui entre a gente trabalha hoje, a educação especial tem mais de 300 crianças de assessoria, né, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, muitas perguntas vieram. A gente teve mais de 110 crianças que as famílias tiraram da escola. Tiraram mesmo pela opção, e aí vieram nos fazer essa pergunta. Existiu a primeira resposta, porque o luto pela inclusão é aquela coisa, eu tenho uma espada para lutar pela inclusão. Então, isso é uma meta e veio o primeiro questionamento. Vamos tentar. A gente vai conversar com a escola, a gente vai ver como vai ser a proposta das teleaulas e a gente vai tentar fazer com que essa criança tenha essa compreensão daquilo que a escola está querendo propor. Mas, Vânia, em grande maioria, teve estados que praticamente todas as crianças que eu atendia, na maioria em uma determinada escola, todas saíram. Porque iria atender uma demanda de ensino regular. E aí, nessa totalidade, a criança precisava de muito mais. E precisava não só da teleaula, precisava de um material adaptado, precisava de uma coisa diferenciada. E nos teleatendimentos, quando o professor entrava para conversar, interagir, ainda havia algum interesse da criança por alguns minutos, mesmo sendo poucos minutos, a criança ainda trocava alguma conversa, olhava o professor, ele trazia algo de diferente, mas as videoaulas realmente ficou muito distante da realidade deles. Imagina você do lado da sua filha, o professor falando, e de repente terminou ali a vídeo, abre o livro na página tal e vai fazer essa atividade. É muito complicado isso, não só para as crianças, no todo, no geral, em principal hoje para as crianças deficientes. Então, a partir do momento que essas famílias tiraram da escola, foi com duas preocupações. Primeiro, quando vai se retornar? Elas não tinham essa resposta desse retorno. Então, ficava uma interrogação, ficava uma luz no fim do túnel que ia distanciando cada vez mais essa proposta. Segundo, ele não está acompanhando. Isso na primeira semana, meu filho não focou 5 minutos, que dirá 6 meses, 7 meses na frente de um computador. Então começou a se distanciar e aí veio também a questão do desgaste, não conseguir um desconto para manter o filho na escola, não conseguir fazer com que a escola tivesse uma dinâmica diferenciada, então fizeram essa opção. E quando se faz uma opção como essa, vem o que eu vou fazer em casa? Então essa programação se volta muito para essas questões psicopedagógicas, onde o psicopedagogo ele organiza, ele estrutura, e estruturar essa programação é a nossa meta. Eu digo que nesse período de pandemia é onde o psicopedagogo, pelo menos na minha área de educação especial, onde a gente mais trabalha, porque praticamente a gente começa de 8 horas da manhã, termina de 8 da noite, dando supervisão, dando treinamento para vocês pais, e está sendo um processo para a gente muito desafiador. Mas nesse momento, porque eu tenho certeza que ao final de tudo isso, no próximo ano, se Deus quiser, isso tudo se normaliza, vocês vão estar muito mais apropriados do que é a pedagogia, do que é o ensino-aprendizagem para o filho de vocês. Então, vocês levarem isso como essa meta de conhecimento, eu acho que tudo valeu a pena. Porque a Vânia que começou um treinamento há 2 semanas atrás, não é a Vânia de hoje. Então, próxima semana a gente já vai entrar com a estrutura do próprio planejamento mesmo, que hoje a gente está traçando as metas, você está montando a sua programação, mas na próxima semana a gente vai criar o planejamento mesmo, onde você vai montar o planejamento da sua filha e essas metas elas vão se estreitando, porque vamos dizer, daqui para o final de junho eu quero as competências de português prontas, e aí você vai se descabelar, e aí você vai chorar mais 3 dias, e aí você vai me dizer como eu vou fazer. Lidiane disse que no final de junho Mariana tem que estar com essa maleta completa, ela tem que atingir esses objetivos, e a gente vai traçar esses objetivos no geral, mas você que vai correr para vencer esses objetivos. Então, quando uma família tem essas metas, tem esses materiais, e elas sabem onde vão chegar, tudo se transforma. Porque eu estou dentro de uma casa com meu filho com material escolar, e eu não sei onde vai chegar. Eu não sei onde meu filho vai chegar. A escola pode saber, porque a escola faz todo um planejamento, mas eu não sei se esse planejamento meu filho vai conseguir superar. E quando você planeja para seu filho, com a ajuda de um profissional que te mostra as metas, você vai traçar aquilo ali. 3 horas e meia não vai dar para concluir, hoje a gente vai ficar 4 horas, porque eu sei que até o final de junho eu tenho que estar com tudo isso pronto para poder chegar mais materiais e a gente vencer novas metas.
Então, quando você passa a entender esse lado, que coloca a mão na massa, tudo vai se transformando, né? Isso é muito legal. Com certeza, Lidy. É impressionante. É aquela coisa de você acreditar na alfabetização e você buscar os caminhos. Só que é necessário, eu tive que ter humildade, depois de muito chorar e falar, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo. E é difícil para as mães, às vezes falar, olha, é uma coisa tão simples, né? Gaúcho, é tão básico, porém, para nós que temos as crianças, né, que têm as limitações intelectuais, a gente precisa entender que o jeito de aprender dele tem que ser adaptado e que ainda bem que existem vocês que dão esse caminho, que têm já essa experiência, porque Vânia, jamais eu ia ter essa compreensão de que uma imagem pode estar associada ao som, como eu tenho hoje, e isso vira uma letrinha e ela vai memorizar esse caminho, eu jamais imaginei. E o que é bem interessante é que quando a gente hoje, a Vânia está falando, pessoal, da questão da alfabetização pelo método fônico, eu sou alfabetizadora, eu sou especialista em educação especial e inclusão, né? Então, dentro dessas minhas ideias, a gente trabalha com toda a proposta de planejar, né, o processo da alfabetização da Mariana, e além desse planejamento, o método fônico, que é a metodologia, a rota fonológica que eu utilizo de alfabetização, eu coloco atrelado a uma estratégia na qual a criança faz a relação do som da letra, a relação grafema-fonema. Então, essa relação grafema-fonema nada mais não é a Coca-Cola do deserto não, tá, gente, que chegou. É apenas uma imagem que a gente faz relação com o som da letra e que todas as vezes que a criança olha para a letra, olha para o grafema, ela se reporta ao som da letra e não ao nome da letra. Então, para cada letrinha do alfabeto existe uma imagem com um som semelhante ao som daquela letra, a pronúncia, o fonema daquela letra, e a gente faz associação. Então, caminha juntos a letra com a imagem. E aí, essa imagem é que faz esse diferencial, porque essa imagem a gente apresenta o som, o gesto e a imagem. Então, são 3 fatores que nessa junção, todas as vezes que a criança olha para a letra, que ela olha a imagem, ela se reporta ao som da letra e não ao nome da letra. Então, todas as vezes que a Mari olha para esse menininho chorando, a Mari faz isso aqui, ó. Ah! Ela lembra esse som. Ah! Então, quando ela olha para a imagem, é bem interessante, não é mágica, que às vezes Vânia só apresenta a imagem e ela faz o sonzinho que aquela imagem representa. E aí ela já começa a alfabetização e faz leiturinhas mágicas com isso, né? Porque o próprio, e aí você cometeu até nessa semana, né, que a gente fez uma correção nos vídeos, que você voltou para o método, né, tradicional da sua alfabetização, que muitas vezes as famílias voltam pelas questões de como elas foram alfabetizadas, e aí você esqueceu de usar a estratégia e só foi na letra. E aí você percebeu que ela teve muitas dificuldades na leitura porque ela ainda não tinha conseguido abstrair o som daquele grafema. Ela ainda tinha dificuldade. E quando o grafema apareceu puro lá, que é o que a gente chama cru, só a letra B, ela só fazia o nome B, B. E pra gente ler a palavrinha, deixa eu dar um exemplo, bola, a gente não lê B-O-L-A. A gente olha para a letra e a gente se reporta ao som. A gente faz bola. Então essas imagens é o suporte para que todas as vezes que Mari olha a letra, ela se reporta ao som dela e não ao nome. E aí você viu hoje como ficou legal, não foi? Como você mostrou as imagens e ela foi embora. Quando tem as imagens, hoje eu fiquei super contente, porque eu criei, né? Eu peguei as imagens e ela leu boi, Baú, Bia. Só mostrando as imagens. Aí ela ia lá, pegava as letras e montava. Então, é uma emoção atrás da outra, é muito gostoso, é algo que está sendo prazeroso para mim, essa descoberta, ver as potencialidades, acreditar na minha filha, acreditar mesmo, me doar. E vocês têm sido fundamentais
depende hoje exclusivamente de mim. E eu tenho certeza, hoje quando eu vi você fazendo todas as etapas do lúdico, depois da estratégia, depois você pegou o caderno, e aí eu digo produto final, que é aquela coisa bem crua, e você montou lá o seu produto final com as imagens. Gente, é isso que a gente quer. Primeiro a gente luta pela proposta de inclusão para que isso aconteça dentro das escolas. Eu sei, todos os dias eu digo, eu vou passar por essa vida, mas não vou ver a inclusão acontecer nessa totalidade. Mas só de plantar sementes da inclusão, só de olhar você às vezes até um dia disse pra mim assim, ele não fala isso às vezes é um ponto tão negativo, quando você fala que vai passar por essa vida, não vai ver a inclusão acontecer na totalidade. Isso, mas aí quando eu falo dessa forma, é para muito mais incentivar vocês, quando eu digo para vocês que eu planto a semente em vocês, é justamente isso, é de como eu te encontrei há 3 semanas atrás, desesperada, zerada de tudo, e hoje você planta essas sementes e você vê que você tem esse potencial. Então, quem me dera se todos que trabalhassem dentro de uma política de educação inclusiva tivessem esse pensamento, entendeu? Então a gente luta o tempo todo, a gente vai continuar lutando. Muitas escolas já abriram a porta, a própria escola da Mariana, entendeu? É a forma de como a escola já pensa, a escola já trabalha, e como já pensava também, mas é o caminho do conhecimento, de como chegar nesse caminho para eles, é que muitas vezes a falta de conhecimento não chega em todas as escolas. Então se torna difícil por isso. E a culpa não é das escolas, a culpa é de um sistema. A gente não pode apontar o dedo, a culpa é da escola que não faz inclusão. Um curso superior, quando a gente vai falar, já não... É aquela história, né, Lidiane? Tudo começa dentro da nossa casa. Isso, era o ponto que eu ia colocar. Quantas famílias não têm esse conhecimento, Vânia? Eles precisam estar atentos a isso. Hoje, a minha postura, Lidiane, tendo acesso e conhecimento ao caminho, hoje que eu tenho conhecimento do caminho, né, do que tem que ser feito, a minha postura em relação à cobrança é outra. Hoje eu já tenho essa questão crítica de olhar e falar, mas por que a Mariana não está no mesmo nível que os colegas? Entendeu? Por que o material dela já deveria estar adaptado para o nível que ela está? Isso. Utopia é isso. Enquanto a gente achar que é utopia, não vai acontecer. Isso aí. É o que eu digo, vocês vão se fortalecendo e quando vocês viram psicopedagogas de coração, vocês começam a entender uma atividade que vem para sua filha está na letra B, já está lendo palavrinhas como bia, boi, baú, chega da escola uma palavra com letra P, uma frase, um texto para ela poder ler. Você mesmo vai dizer, isso aqui não está relacionado, porque você vai começar a se cobrar mais com relação a tudo isso, Damari. Então, as famílias, em primeiro lugar, tendo todo esse conhecimento, em principal nessa pandemia, que eu acredito assim que muitas famílias, dentro dessa vivência, estejam cada vez mais entendendo esse processo dos filhos, porque hoje estão 24 horas, né, dentro de casa. Então, podendo ver realmente a questão desse ensino, todas essas questões dentro de um ambiente escolar, o que o filho pode alcançar dentro dessas limitações e onde esse filho pode chegar. E a certeza de que todos podem aprender. Não existe diferença. Então a aprendizagem vem mais cedo para uns, vem com uma distância maior para outros, vem com limitações também para alguns. Independente de ser verbal ou não, toda criança pode ser alfabetizada sim. Então, meu filho não fala, meu filho não pode ser alfabetizado, isso é totalmente utópico. Meu filho não fala, mas meu filho pode sim ser alfabetizado. Hoje a gente tem tecnologia. A alfabetização de qualquer criança, né, com a deficiência intelectual, você está dizendo que toda e qualquer criança com deficiência intelectual, ela pode e deve ser alfabetizada. Porém, tem uma questão aí que eu vejo que é crucial. Ela depende demais de família e do educador. A pessoa que está lá, ela tem que acreditar. Ela tem que
É difícil. Dá trabalho. Dá trabalho, Jerry, mas a gente, hoje, eu vejo que dá trabalho, mas o quanto é prazeroso a gente ver uma Uma criança criança ter evoluir. emoção, Isso. ver as potencialidades dela ali, aflorar. Hoje eu tô vendo a Mariana, eu tô acompanhando, eu falo, gente, minha filha, o meu brilho. Cada palavrinha que ela lê é um degrauzinho que ela sobe. Gente, é uma descoberta fantástica. Os pulos que eu dou aqui em casa, acho que os vizinhos daqui a pouco vão. Os filhos que eu dou. Porque assim, é uma felicidade. E eu te digo mais: a gente não pode, você, mãe, né? E eu também, eu não vou mais ficar naquela coisa da pequenez. Ah, mas ela tem limitação. Peraí, ela tem limitação, mas ela vai fazer, ela vai acontecer. Isso. Porém, nós pais temos que estar mais presentes. A gente terceiriza demais o negócio. E eu Isso. jogando tudo pra. Deixa a professora, deixa com as terapeutas. A gente terceiriza o negócio. E ser mãe dá trabalho. Ser mãe dá trabalho. Verdade. E eu vejo que das pessoas que eu conheço, das pessoas adultas que têm síndrome de Down ou outras deficiências que estão alfabetizadas, eu vejo uma família que foi além, né? Que saiu da zona de conforto e que a mãe foi lá, o pai, né? A pessoa que estava ali do lado foi lá e fez a diferença. Então depende demais da postura, de como que os pais estão acompanhando. A gente não pode se conformar com o pouco. A gente não pode. E hoje eu tô vendo que dá pra conseguir muita É coisa. o que eu sempre digo, não se contente com migalhas, né? Ninguém nasceu para migalhar. Então a gente tem que se considerar, a gente tem que se conformar com tudo. Então não é o 8, a gente tem que ser o 80, em principal quando a gente trata de educação. Então uma das mensagens que eu sempre digo para todas as famílias, né, em principal para o meu público, que são os deficientes, são crianças com deficiência, em dizer, acreditem, não existe impossível para eles. Fala um pouquinho, desculpa te interromper, mas fala um pouquinho do seu trabalho, porque tem algumas pessoas perguntando se você é a professora da Mariana. Fala um pouquinho, porque eu acho que tem bastante gente que tá do canal da Mariana e que de repente não pegou o começo aí. Eu sou psicopedagoga, tá? Não sou a professora da Mariana, acompanho inclusive a Mariana na escola também, sou bem parceira dos profissionais da escola da Mariana. Eu sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial e inclusão, trabalho com alfabetização há 17 anos, trabalho com método fônico, com estratégias voltadas para a alfabetização. Então, sou idealizadora dos materiais adaptados, das maletas pedagógicas, essa maletinha que a Mariana aparece nos stories, ela desfilando com essa maletinha cor-de-rosa dela. Então aí tem em torno de 40, 50 pastas com materiais de português, matemática, materiais de exercícios de concentração e de memória, né? Que Mariana trabalha dentro de metas. Mariana tem mais 2 meses, acho que é final de junho, a gente finaliza essa maleta da Mariana. E Mariana recebe uma nova maleta com novos materiais para que ela possa avançar nesse fechamento do ciclo da alfabetização, que é o que a gente sonha para todas as crianças, né? Então, eu sou idealizadora do projeto Alfabetização para Todos e dentro do site, das lives anteriores, vocês podem estar encontrando no YouTube, né, que é no meu canal lá da Lidiere Barros, todas as lives anteriores com vários temas que a gente trabalhou de alfabetização, por estratégia, material dourado, número, quantidade. Então tudo isso a gente traz e lá no nosso site a gente disponibilizou vários materiais pedagógicos para que vocês possam imprimir e trabalhar com as crianças, assistindo a live e fazendo passo a passo dessas etapas do lúdico, da estratégia e do produto final. E aí, Vânia... E você vai lançar um curso em relação à alfabetização? Vou sim, agora em junho, né, o curso está para ser lançado, vai ser método fônico com estratégias, a gente vai lançar o curso de
de 15 horas, onde as pessoas vão poder fazer os módulos do curso, e quem adquirir o curso vai receber um kit de alfabetização, vai ser entregue, né, no momento da inscrição, e vão fazer as provas online, vão entregar alguns trabalhos também, alguns vídeos que a gente vai ter também como sistema para poder fazer uma avaliação, e depois você vai poder ser um aplicador da estratégia. Uma dúvida, tem que ser da área profissional de educação? Não. Qualquer pessoa pode ser alfabetizador, né? Então, em principal para as famílias profissionais também, que hoje a gente tem vários parceiros profissionais, a gente tem fonoaudiólogo que alfabetiza junto com a gente tem psicólogos, a psicóloga da Mária, Lares também alfabetiza, a Van pedagoga alfabetiza também. Então, são pessoas de várias áreas que hoje buscam a estratégia, né, a alfabetização por estratégia e os materiais de estratégia também adaptados, que hoje as maletas, vários profissionais usam as maletas em consultório e que dá muito resultado, né, nesse processo da alfabetização. Poxa, Lidy, que bacana. Esse curso, então, ele vai ajudar muito. Eu falo aqui como mãe, porque se você tem um curso de um material, né, e de um conhecimento, isso é riquíssimo. Eu falo porque eu vejo o desenvolvimento da Mariana depois que ela começou a usar. E muita gente me pergunta, Vânia, como que funciona a maleta e tal? Então, é bacana você estar lançando esse curso, porque dá uma direção e nos ajuda aí como mães a não ficar cegas, né? E principalmente se sentir útil, né? Com certeza. Nesse dom tão lindo de E além desse curso, a gente está aqui alinhando junto com o Alex Duarte, um projeto que a gente pretende lançar, um projeto gratuito que vem atender muita gente, em principal as famílias carentes, dentro dessa proposta de alfabetização, de materiais adaptados, para que essas famílias também possam estar recebendo essas informações e levando realmente para casa, para estar ajudando essas crianças. O que eu tenho a dizer, Vânia, é que esse período de pandemia trouxe muitos ensinamentos para a gente. Em principal, fazer várias famílias se redescobrirem no sentido de serem pedagogos de coração, professores de coração para trabalhar com os filhos. Então, sei que está sendo um momento muito difícil para vocês, pais. Você ainda tem aqui uma assistência, mas quantos pais estão ainda sem assistência, tentando quebrar a cabeça para atender essas necessidades dos filhos? Mas o que eu tenho a dizer, mantenham a calma, entendam onde seu filho pode chegar, o que seu filho precisa, conversa com a escola para ver se realmente essas aulas online estão atendendo a necessidade do seu filho e entenda a proposta. E a partir daí procure ajuda de um profissional se sentir a necessidade, procure ajuda da escola para que possa estar dando esse suporte para vocês, né? Eu acho que isso é a parte mais importante. E deixa eu te fazer uma pergunta, seu coração está mais calmo porque eu já vivi momentos aflitos com você. Agora tá sim. Na verdade eu tô vivendo um dia por vez. Tô aprendendo muito. E pós-pandemia, quem vai ser Vânia na questão educacional? Nossa, eu te garanto que eu vou ser uma pessoa muito mais exigente. Muito legal. Eu vou ser uma pessoa muito mais presente na vida né? Vou ser uma pessoa que vai querer e vai tirar o melhor da minha filha e principalmente uma pessoa que vai acreditar muito mais na alfabetização. E é uma pessoa, hoje eu digo que eu mudei o jeito de enxergar a educação, tá? Antes eu terceirizava assim, reconheço, não sei e também não quero saber, né? Aquela coisa da zona de conforto. Deixa que os profissionais tomam conta. É fácil falar isso, né? É bem assim, e de repente não tem mais profissional, não tem mais escola, e vamos nos virar. Quem imaginava que nunca, eu imaginava que um dia eu ia alfabetizar a Mariana no sentido de colocar a mão na massa. Por quê? Inclusive a gente tem até uma amiga, Nara, e ela falava isso pra mim, ela é pedagoga lá de Pelotas, e a gente ficou amiga pela internet, né? Ela conheceu a Mariana pela internet, e ela falava pra mim, Vânia, você tem que alfabetizar a Mariana. E eu falava, imagina.
né, pensando na vida. E hoje eu me vejo, a quarentena, gente, a gente tem que tirar proveito, né? Para mim está sendo um momento, lógico, tem toda a dificuldade, toda a angústia, toda a aflição, preocupação, mas para mim está sendo um momento de extremo conhecimento, aproximação das minhas filhas. E hoje eu com certeza sou uma apaixonada pelo conhecimento, por esse mundo de vocês. Meus respeitos, meu pedido de perdão a todas as professoras por eu ter deixado só na mão de vocês, porque o pai, a mãe, né, precisa estar É junto. verdade. É E precisa verdade. mergulhar. E precisa mergulhar. Vânia, eu quero dar muito essa questão, por isso que eu convido também vocês a fazerem a inscrição lá no YouTube da Lidiere Barros. Eu quero montar alguns cursos, algumas palestras nessa quarentena, mas aí a gente precisa de 1.000 inscritos, só falta aí 1 minuto e 45 para terminar. Então a gente precisa ter 1.000 inscritos para que a gente tenha todo o tempo lá para os nossos cursos. Então a gente vai lançar uma bio, porque a gente vai também fazer essa campanha para ver se a gente chega a esses 1.000. E a gente vai fazer uma campanha aí bem legal, com várias surpresas, sorteios que tá vindo por aí. Então, 1.000 inscritos. 1.000 inscritos para a gente poder entrar. Vamos lá, vamos fazer as inscrições para que a gente possa lançar os cursos também, as conversas, as palestras, tudo por lá pelo YouTube. Então vai ficar tudo salvo, tá? Lá no YouTube, essa palestra, como as outras lives também que já estão salvas. Acessem. Assistam os vídeos, imprimam os materiais, visitem o site da Educação Especial PE para poder imprimir esses materiais e ter materiais de suporte para vocês. E qualquer coisa a gente está à disposição, a Educação Especial, qualquer dúvida, o que vocês precisarem. E não desistam, tudo a gente pode, basta a gente acreditar. Tem que acreditar. Um beijo para você, para a avó, para todos que estão aí envolvidos, para as professoras, para todo mundo que se envolveu nesse projeto que a Mariana chegou até aqui. A gente tem muito ainda o que conquistar. E eu só quero agradecer, Lidy, porque você é uma mulher que tem uma capacidade de ensinar e tem uma doação tão grande. É uma pessoa transformadora que está fazendo a Vânia sair da zona de conforto e fazer a Vânia colocar a mão na massa e acreditar na filha. Ela só queria mais essa capacidade. Então, obrigada. Oh, tá no Wiki.